Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Eu sou André Castilho e nós estamos aqui em mais um Entendendo a Bíblia, este programa que está sendo gravado e transmitido agora no YouTube. Então nós agradecemos muito a sua companhia, a sua participação. Deixe a sua pergunta e o seu recado nos comentários do YouTube, nas nossas redes sociais, que é @RTM Brasil, e também no nosso WhatsApp, que é 11 974 181 456. 11 974 181 456. Ainda estamos sem a Renata Brujato. Neste programa nós estamos fazendo sem ela, mas ela continua fazendo parte do programa, em breve volta. Certo, professor Itamir Neves? Certo, André Castilho, um prazer estar aqui com você, sentindo falta da Renata, mas agradecendo a Deus por esses nossos queridos ouvintes e espectadores. A sua pergunta é que faz a gente estudar a Bíblia. E estudando a Bíblia, a gente procura entender para passar para você. E aí temos perguntas e respostas. E hoje temos uma pergunta muito interessante logo no começo. A ouvinte Tatiane Xavier de Oliveira quer saber se João Batista era Elias. Olha que interessante, hein? Mas interessante, João Batista é no Novo Testamento. E Elias é no Antigo. No Antigo Testamento. Aliás, tem bastante tempo. Aí tem pelo menos uns 700 anos separando um do outro. Por aí. Mas também eu vou te falar uma coisa. João Batista aparece no Novo Testamento, mas Elias aparece dizendo que ele vai aparecer no Novo Testamento. Abrindo lá em Malaquias, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós temos uma palavra de Deus, tá? Falando sobre quem? Sobre aquele que viria. E quando você lê também Isaías, você lembra que o Senhor falou que vai vir o meu mensageiro e a partir daí ele vai preparar o caminho para quando eu chegar. Então, o Elias, né, o João Batista, aparece tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Posso ler? Mas pode ler. Mas, de fato, não é. São duas pessoas, mas uma representa a outra. Interessante isso daí. Lê aí, Malaquias. Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Interessante. Então, agora eu queria que você lesse capítulo 3, versículo 1. Olha, não é capítulo 3, versículo 10. Porque falando de Malaquias 3, a turma já pensa logo em dízimo. Não, é o versículo 1 e 2. É muito interessante, porque é uma profecia sobre duas personagens que aparecem no Novo Testamento. Lê aí. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, né? Então, olha só. Eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Diante de mim, que é? Diante do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, esse mensageiro vai preparar o caminho, vai anunciar que vai vir Deus, etc, etc. Virá no templo do Senhor a quem nós buscamos. Eles buscavam o Messias. E o Senhor então manda esse mensageiro para anunciar que esse Messias está chegando. E quem é esse mensageiro? Esse mensageiro é Elias. Que é o JB. Em Malaquias é Elias. Exatamente. Mas temos os textos lá no Novo Testamento. No Novo Testamento não é Elias. Então, a resposta certa seria: João Batista era Elias? Sim e não. Não é porque
E isso posso falar, professor, Pode também? falar, É pode importante nós falarmos isso daí. Existem alguns grupos que acreditam naquilo que nós chamamos de reencarnação. Exatamente, E exatamente. esses grupos são razoavelmente prolíficos no Brasil. E você tem a reencarnação, ela é a doutrina fundamental do espiritismo chamado kardecista, Isso. né, que é uma doutrina que vem lá da França, enfim, não vamos entrar em muitos detalhes. Obviamente que nós discordamos dessa doutrina, que inclusive admite Jesus como o espírito mais evoluído que já pisou. E nós acreditamos que Jesus não era o espírito mais evoluído, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, e com todo respeito, nós falamos isso. E aí, há leituras da Bíblia a partir desse ponto de vista espírita que enxergam em João Batista a reencarnação de Elias. E agora nós vamos entender por que ele não é a reencarnação de Elias. E eu quero te dar um versículo que você vai ficar surpreso. Vamos lá. É João, capítulo 1. Opa! É interessante isso daqui. Opa! Do versículo 19 em diante, você pode ler, André, porque é o próprio João Batista falando algo muito interessante que vai mostrar para nós essa resposta. Vamos lá. João 1. Capítulo 1, versículo 19 em diante. Então, este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Isso. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Isso, então... Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Impressionante, né? Impressionante. Quer dizer, o próprio João Batista dizendo que ele não é Elias, mas ele está cumprindo esse papel, né, que foi profetizado lá no Antigo Testamento, dizendo que ele está preparando o caminho para aquele que viria. E quem viria era o Senhor Jesus Cristo. Era não, foi o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos Jesus mesmo falando, né, André? Nós temos 2 textos em Mateus muito interessantes que merece a gente conversar um pouquinho sobre eles. Mateus capítulo 11, Isso. a partir dos versículos 11 ao 14. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. E antes mesmo ele fala, né, Jesus fala no versículo 10, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti, que é justamente a citação da profecia de Malaquias 3:1. Exatamente. Então, no plano de Deus, Deus prometeu lá no Éden, já para dona Eva e senhor Adão, que enviaria um mensageiro, que enviaria alguém para resgatá-los. E a partir daí, o que aconteceu foi o seguinte: durante todo o Antigo Testamento, nós temos várias profecias, e inclusive quando, nesse texto que você leu de João, João 11, João 1, quer dizer, o sacerdote, mas você é o profeta? Que profeta é esse? É aquele que está programado, vamos dizer assim, está profetizado lá em Deuteronômio 18. Quer dizer, é interessante, durante todo o Antigo Testamento vinha sempre alguém falando: olha, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. E aí no final, Isaías e depois Malaquias fala: sim, eu vou mandar aquele para preparar o caminho. E o Senhor Jesus, então, agora no capítulo 11 que você vai ler,
vai mostrar algumas coisas interessantes aí. Fala aí. Mateus 17. 17, o 11 você já leu, né? Exatamente. Isso Então agora mesmo. Mateus 17, eles estão descendo o Monte da Transfiguração, Isso é. 9 a 13. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Espera um pouquinho. O que eles tinham visto? Eles tinham visto Jesus com Elias e Moisés. Então, Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e eles viram isso, certo? Jesus os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Exatamente. Então assim, João Batista deixou claro que ele não é Elias. Ele não é a mesma pessoa. Exatamente. Ele não é um espírito reencarnado de Elias. Não. Ao mesmo tempo, ele é o cumprimento da profecia, porque ele representa Elias. Exatamente. Ou seja, assim como Elias, durante a sua geração perversa de apostasia, anunciou, profetizou, falou a respeito do reino de Deus, a respeito da adoração ao Deus verdadeiro, João Batista fez a mesma coisa. Então ele é um profeta dessa mesma linhagem de Elias e dando uma continuidade, mas preparando o caminho para que Jesus viesse. Então ele não é a mesma pessoa, mas é o cumprimento da profecia de Malaquias que fala a respeito de Elias. Exatamente. Então a resposta para Tatiane, é isso? Tatiane, é a seguinte: olha, João Batista não é Elias, mas ao mesmo tempo ele representou, né, o papel de Elias. Lembra, olha, eu acho que nos últimos programas nós falamos sobre Elias. Lembra que ele queria acabar com os profetas de Baal? Então, ele era um representante do Deus verdadeiro e Elias é essa pessoa. E João Batista, não tenha dúvida, é o representante do Deus verdadeiro. Preparou o caminho para o Senhor Jesus, que é Deus encarnado. Nossa ouvinte Maria quer saber sobre a salvação. A respeito da salvação, quem nunca ouviu falar do Evangelho ou morreu antes de Cristo, só serão salvos se reconhecerem a Deus na criação e se arrepender dos pecados? Maria, essa pergunta é de concílio pastoral, de exame, de sabatina para pastores, a pergunta aqui. Então a gente tem que saber a resposta, né, professor Itamir? É verdade. É uma pergunta muito boa. E realmente eu sei que tem algumas pessoas que ficam pensando, né? Mas como é que um indígena que ainda nunca viu um ser humano, entre aspas, né, alfabetizado e tal, como é que lá no meio do mato, como é que ele vai ser salvo? Temos um texto muito interessante aqui, que o senhor Paulo, o querido apóstolo Paulo, fala logo no comecinho da sua carta aos Romanos, capítulo 1. E ele, na verdade, está respondendo a pergunta que é a seguinte: se uma pessoa não ouviu falar sobre Jesus, será que então ela automaticamente vai para o céu porque ela não tinha como seguir a palavra de Deus, não tinha como servir a Deus? Então, será que ela não é desculpável? E ele vai responder justamente isso. Exatamente. Aqui. Então, posso ler? Romanos 1, de 20 a 21, e o Senhor faz o comentário. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Impressionante. É uma palavra muito dura, mas também é uma palavra em que Paulo mostra exatamente a situação do ser humano. Eu queria comentar o seguinte, André. Há uma palavrinha que você leu aí,
que tudo foi criado e realmente de uma maneira clara, visível, o ser humano podia conhecer Deus. Qual é o grande problema? Não conhecendo Deus, não colocaram Deus no centro da sua adoração. E a partir daí, o que acontece? Não conheceram Deus. Há um versículo que eu me lembro, que é João 17:3, que fala o que é a vida eterna. Vida eterna é conhecer Jesus, conhecer a Deus. E conhecendo a Deus pela criação. Claramente se percebe Deus pela criação. E a partir daí, então, qualquer ser humano poderia ser salvo, pode ser salvo, reconhecendo que não foi uma bomba, não foi como é que se fala aquela palavra lá do Darwin? Não foi a evolução, não foi a Big evolução, Bang. não. É Deus que criou. Quando eu reconheço que esse ser superior, que é Deus, mesmo que eu não chame ele de Deus, mas eu sei que ele é o Senhor que criou tudo, eu reconheço Deus e adoro a ele. Não adoro a lua, não adoro o rio, não adoro o sol. Eu adoro o Criador disso tudo. E aí, então, essa pessoa pode ser salva. Agora... Aí eu queria entrar, desculpa, porque eu preciso entrar no seguinte. Primeira coisa, eu quero ler um texto Exatamente. que vai corroborar o que o senhor falou, mas depois eu quero trazer um outro desafio aqui em cima do que o senhor está colocando. Tá bom. Eu sei que o texto que você vai ler é o Paulo que está falando... É quase a sequência aqui. Exatamente, é o capítulo 2. A partir do versículo 12. Até falar no 11, né? Pois em Deus não há parcialidade. E no 12, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Então, é interessante esse texto, porque mesmo alguém que não tem a lei de Deus escrita, ele pode ser condenado. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro dele, e ele fala claramente, o coração e na consciência, então que vai dizer para ele, isso está certo, isso está errado. Quando ele faz o que é certo, ele está sendo absolvido. Quando ele faz o que é errado, ele está sendo condenado. Então, é interessante a gente perceber isso, que todo ser humano, se é ser humano, André, é muito interessante, de vez em quando eu brinco o seguinte, se você não é filho de macaco, se você não é um ser evoluído, você é ser humano, então você tem a lei de Deus gravada no seu coração. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso é, eles sabem exatamente o que é correto e o que é incorreto. Muito bem, eu não tenho a lei escrita, mas eu tenho ela no meu coração, na minha consciência. E a partir daí, então, essa pessoa pode ser salva reconhecendo o Criador ou pode ser condenada não glorificando o Criador. E esse que é o grande detalhe. Aí eu vou então fazer uma pergunta para o senhor. Sim, senhor. Dá para a pessoa ser salva sem Jesus? Então, essa é uma colocação muito interessante. E tem um versículo lá em João, capítulo 14. Jesus está conversando com os discípulos. E se você lembrar, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, acontece naquela quinta-feira à noite, quando Jesus está tomando a última Páscoa e a primeira ceia cristã. E aí ele fala uma declaração muito importante, que eu sei que quem que falou para nós? Que Maria.
Aqui a Maria sabe esse versículo também. Posso ler? Você pode ler para a gente? Posso. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 5-7. Exatamente. Então, é interessante isso aí. A única maneira, o único caminho para chegar até Deus, para ser salvo, é através do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Não tem um caminho, ele é o caminho. Muito bem. Agora, pela criação é possível? Sim. Quando nós reconhecemos que Jesus é Deus e que Deus é o Criador, quando reconhecemos isso, então há possibilidade, sim, de salvação, mesmo que você não tenha nada escrito, mas você tem isso guardado no seu coração, você tem isso guardado na sua consciência. E ali você sabe se você está obedecendo ou não aquilo que Deus mandou que a gente fizesse e adorá-lo. E o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte: quer comais, quer bebais, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando nós glorificamos a Deus, nós estamos entrando no caminho de adoração, de submissão a Ele, e podemos, então, receber a salvação. Acho que o principal questionamento quando alguém fala a respeito dessa questão, né, quem nunca ouviu ou morreu antes de Cristo serão salvos, se conhecerem a Deus na criação e se arrependerem dos seus pecados, está questionando um pouco a justiça de Deus. Sim. Porque assim, se uma pessoa não conheceu Jesus, não tem como ela ter tido acesso à salvação pelos textos que estão aqui. Então, Deus seria injusto, porque é só por Jesus, mas a pessoa não conheceu Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não há justificativa, porque Deus se revelou claramente através da sua criação. Exatamente. Agora, vem a outra questão, né, professor Itamir? Isso a gente está falando, eu acho muito difícil a gente argumentar assim, a pessoa, se ela não tiver fé em Jesus no Novo Testamento, ela consegue, se ela não tiver fé em Jesus, ela vai ter acesso ao Pai? Ela não tem, o Novo Testamento deixa claro para a gente que para ter acesso ao Pai é por meio do Senhor Jesus. Agora, pela revelação da criação, sem o conhecimento do Senhor Jesus, os santos do Antigo Testamento criam na promessa. Exatamente. Então, agora, se Jesus chegou numa aldeia, se uma pessoa, falando de Jesus, chegou numa comunidade, num lugar, e pregou Jesus para aquela pessoa, então aquela pessoa ouviu a pregação de Jesus. Se ela rejeitar, ainda assim vai estar valendo esse negócio da natureza? Se ela rejeitar, quando se proclama o nome do Senhor Jesus, ela está condenada, não tenha dúvida. Por quê? Porque João capítulo 17, versículo 3, é muito interessante. Vou começar, eu vou ler nessa versão aqui, capítulo 17, 1, 2 e 3. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Quer dizer, agora está sabendo que eu vou ser crucificado. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora, olha só, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem o Senhor enviou. Então, conhecer a Deus e conhecer a Deus através da criação, sem dúvida nenhuma, entendendo que Ele é o centro, que Ele é o que fez tudo, essa pessoa pode chegar a conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, ela vai ter a possibilidade de ser salva. Pela graça de Deus, sem dúvida nenhuma.
Vamos à pergunta da nossa ouvinte Maria José Serino. Jesus foi pregar para os mortos antes de ressuscitar? Essa também é outra pergunta muito interessante. Normalmente a turma tem falado o seguinte, que Jesus fica com aqueles 3 dias, né? Que na verdade é sexta, sábado e domingo. Sexta-feira depois das 6, sábado inteiro e domingo logo de madrugada. Então, 3 dias ele ressuscita. E a pergunta é, o que aconteceu com Jesus, que é Deus? O que aconteceu com Jesus, que é Deus encarnado, nesse período em que ele fisicamente morreu na cruz e depois foi sepultado e depois ressuscitou? E aí nós temos várias ideias, etc, etc. E uma das ideias é que o Senhor Jesus vai até o inferno para pregar àqueles que estão lá condenados. E nós temos, acho que pelo menos 2 textos, né, André? Que Sim. podem nos mostrar e podem nos dar uma visão interessante sobre isso daí. Temos 1 Pedro 3, 18 a 20 e Efésios 4, 8 a 10. O que você quer ler primeiro? Vamos ler o mais fácil de explicar, que é Efésios 4. Tá bom. E é um texto que eu particularmente gosto muito, por causa de todo o seu contexto, mas a gente vai se ater aqui só aos versículos. Eu vou a partir do versículo 7. Isso. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e ele está citando aqui Salmo 68, 18. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Muito bem. Ele desceu às profundezas da terra. Tem na NVI 2011, Isso. existe uma notinha de rodapé dizendo que outra tradução possível para esse texto é ou regiões mais baixas, vírgula, a terra. Então, os estudiosos aqui vão dizer que esse texto, muito provavelmente, está dizendo que Jesus está falando sobre a encarnação de Cristo. Certo. Ele é Deus encarnado, Isso. então ele desceu até a terra, ele veio às profundezas Exatamente. onde nós estamos, Exatamente. e aí ele subiu depois da sua ressurreição e ascensão. Outros vão argumentar que aqui já existe uma ideia, um prenúncio daquilo que aparece depois no credo, né? Sim, que é o... Agora eu não lembro, é o credo apostólico, antes de Nicéia, inclusive. O credo apostólico tem uma frase que vai dizer que ele desceu ao Hades, que é o mundo dos mortos, Exatamente. e depois ressuscitou. Essa linguagem bíblica, quando fala, né, quando é dito que ele, por exemplo, de Abraão, dos patriarcas, que ele foi para o mundo dos mortos, é que ele se uniu aos seus antepassados, é uma linguagem para dizer que a pessoa morreu. Sim. Então, quando ela morreu, ela vai para o mundo dos mortos, porque ela está morta. Então, Jesus, ao morrer, foi para o mundo dos mortos. Sem dúvida nenhuma. E aí... Agora, interpretar que esse mundo dos mortos é o inferno, aí a coisa já é um pouco diferente. Já tem outro negócio. E aí ele subiu, certo? Ou seja, ressuscitou e ascendeu até e é os céus. interessante, André, tem um detalhe aqui muito legal. Ele subiu e deu dons aos homens. Como é que ele subiu e deu dons aos homens? Porque o Espírito Santo, quando ele estava com o Pai, foi o que? Enviado para nós. E o Espírito Santo é que dá os dons. Então, é muito legal a gente perceber esse trabalho muito bonito da Trindade, né? Sim. Mas também tem aquele outro versículo, André, que é 1 Pedro 3, 18 a 20. E Pedro dá uma palavrinha interessante aqui para nós, para a gente poder entender um pouco mais essa situação. Isso. Posso ler? Fica à vontade. Se o senhor quiser, eu leio e o senhor você explica. Pode comentar também. Tá bom. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual, olha lá, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus que aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Muito bem, significa aqui que Pedro está falando que ele foi até os espíritos em prisão, mas exatamente aquilo que a gente está falando, ele foi ao mundo dos mortos, sem dúvida, e pregou. Na verdade, o que eu acho que a turma fica pensando é que ele prega para os condenados, que estão lá no mundo dos mortos, pensando que o Senhor foi dar uma chance. Não, o que a Bíblia diz claramente lá em Hebreus 9, 27, é que uma vez que nós morremos, há o juízo. Não tem mais uma segunda etapa, segunda chance. Uma repescagem, né? Uma repescagem, exatamente. Então, nós temos que entender isso aí de uma maneira bem clara aqui. Sim, esses 2 textos, eles têm essas 2 questões. Quer dizer, Jesus foi para o inferno, o que é estranho, porque Jesus, quando ele morreu como justo e inocente. Sim, então, sim. ele ou admite-se que a alma dele ficou em dormência, só que isso aí se entra na doutrina do sono da alma, ou ele foi para a antessala do céu. Isso. E isso é corroborado até pelo fato que ele fala para o prisioneiro lá, para o ladrão da cruz, exatamente. Hoje mesmo... Estará comigo no paraíso. Aí, a grande questão é, mas se ele falou pro ladrão da cruz... Ex-ladrão. Exato. Que ele ia estar um ladrão redimido, que ele ia estar no paraíso, como é que o texto vai falar que ele chegou no mundo dos mortos? Vai. É que, bom, Efésios talvez não esteja falando do mundo dos mortos. Efésios talvez esteja falando da encarnação. Sim. E do seu sofrimento, Sim. de tudo que ele passou que o levou ao fundo do poço. Talvez seria isso. Agora, 1 Pedro não deixa a dúvida que ele está falando sobre a pregação aos prisioneiros. As possibilidades são, talvez essa pregação tenha sido a geração que seria compatível com a geração de Noé, exatamente, tão incrédula quanto, porque ele mesmo fala, vai ter um rigor sobre esses daqui que estão vendo, maior do que o de Sodoma e Gomorra, exatamente, né? Exatamente. Porque Sodoma e Gomorra não me viu, mas esses estão me vendo e estão me rejeitando. Outra possibilidade é o que a tradição normalmente mais aceita, é que Jesus realmente foi ao mundo dos mortos para quê? Para proclamar a sua vitória. Exatamente, é isso que eu queria falar. Não foi dar uma segunda oportunidade, porque senão Hebreus 9, 27 você tem que tirar da Bíblia. Uma vez que nós morremos, há o juízo. Então, o que ele foi fazer? Foi declarar que ele é o vitorioso. Não que ele... Desculpa. Não, que ele é o Senhor e que ele está sendo glorificado. Vai glorificado, aí lá junto com o Pai ele manda o Espírito Santo. Então o texto de Efésios que você leu nos dá exatamente isso aí. Ele dá dons aos homens, ele dá presente aos homens através do Espírito Santo que é derramado nos nossos corações. E o que deve ficar claro é que ele não foi a esse mundo dos mortos por merecer, né? O que Jesus mereceu foi merecimento, né? Então, foi a ressurreição, porque ele era inocente. Sim, sem dúvida. Então, um inocente não deveria ter passado pelo castigo da morte. Mas Jesus necessitou morrer para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e com isso a morte dele foi vitória. Sem dúvida. Vitória sobre todas as tentações, vitória sobre sobre a própria condenação da humanidade. Então, quando ele vai ao mundo dos mortos, ele, de acordo aí com esse texto e com a interpretação, né, mais tradicional, ele vai para proclamar a sua vitória a todos os que estavam em prisão, a todos, digamos assim, a todos os espectros do mundo espiritual, né? Das regiões celestiais. Sim. Seja aqueles que já morreram, seja os espíritos que haviam sido condenados na grande rebelião, seja os anjos, seja a todos. Jesus proclamou a sua vitória. Com isso ele ressuscitou e ascendeu e está
à direita do Pai até hoje. Então, creio que essa daí seria uma resposta boa. Não, é correto, para eu isso. concordo com isso plenamente. Muito bom. Então, resumo da ópera. Resumo da ópera, eu gostei dessa palavra. Jesus foi pregar para os mortos antes de ressuscitar? De acordo com esse texto de 1 Pedro, sim. Ele foi pregar, mas ele não foi pregar para a salvação. Não, exatamente. Ele foi pregar para reafirmar a condenação. Exatamente. Ele foi proclamar a sua vitória. Exatamente. Ele foi dizer, venci, está aqui, esse é o evangelho, fiz isso em favor daqueles que acreditavam em mim e ainda vão acreditar. Sim. Eu estou fazendo isso para resolver o problema da humanidade. Agora, quem não acreditou em Deus, Aí não tem jeito. já Não era, tem jeito. acabou. Então, foi uma pregação de juízo, digamos Exatamente, assim. é. Não foi uma pregação De para a salvação. Não. E um texto só que pode nos ajudar a entender essa descida do Senhor Jesus está descrito lá pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Né? O que ele fala? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, olha só, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, olha só, reconhecido em figura humana, quer dizer, não era um fantasma, não era uma ilusão, não. Ele foi reconhecido. Lá em 1 João fala que nós tocamos no verbo da vida. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Mas aí, olha só, pelo que Deus também o exaltou, então, essa glorificação. Então, é interessante. Ele desce até o fundo do poço como Deus. E a partir daí, Deus vendo isso e aceitando o sacrifício dele, do justo pelos injustos, ele então é glorificado e Deus o colocou. E olha só, no final de tudo, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos agora a pergunta da nossa ouvinte Laura Salles. Com relação aos super-heróis, contos de fada, etc., isso não entra na fantasia? Já respondo que sim. Fantasia é mentira? Professor Itamir, já vou responder que não. Interessante isso, hein? Mas acho que a gente tem que ler alguns textos bíblicos primeiro para descobrir o que é mentira. Muito bem, mas vamos falar uma fantasia. Você conhece a fantasia do Papai Noel? Conheço a fantasia do Papai Noel. Conhece a fantasia do Super-Homem? Conheço a fantasia do Super-Homem. Então, agora a pergunta é isso, será que isso daí, essas historinhas que a gente conta, o que a gente ouve falar para as crianças é mentira? Essa é a pergunta. Boa. Então, vou ler. Sim. Êxodo 20. Ah, mas você está lendo lá o Antigo Testamento? Estou lendo o Antigo Testamento. Versículo 16. Ah, é? O que tem lá? É um dos 10 mandamentos. Ah, é o nono testamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho, o que é? Mentira. Mentira. Eu estou num julgamento e aí eu sou, por exemplo, testemunha, eu conto uma mentira, falo, não, olha, realmente ele matou e tal, ou então, não, ele não matou, eu estou mentindo. E isso é falso testemunho. Eu estou enganando propositalmente as pessoas. Eu estou dizendo que é um fato quando não é um fato. Exatamente. E eu sei que não é um fato. Exatamente. Então, algumas historinhas que a gente ouve por aí e que muitas vezes, infelizmente, a gente contou para as crianças era mentira. Por exemplo, vou usar o caso do Papai Noel. Quando a pessoa vira e fala, você tem que ser um bom menino para o Papai Noel te dar presente no final do ano. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, agora, se nós falamos para as pessoas, olha, para as crianças, por exemplo, Papai Noel, né? O Papai Noel tal, mas quem foi o Papai Noel? Papai Noel é uma representação artística do bispo Nicolau, isso, que viveu no 3º século, que
ajudava as pessoas pobres, Exatamente. porque ele cria em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Interessante, né? Como ficou totalmente desvirtuado. Exato. Hoje o Papai Noel só dá presente só pra gente que é muito legalzinha, né? Exato. E o Bispo Nicolau, e na verdade até meio, o Bispo Nicolau, ele é muito, tem muitas lendas que cercam, Sim. que o cercam, né? Sim. Então assim, se você vai criar uma história sobre o Papai Noel, quem quer que seja, mas você está dizendo que aquela história é fantástica, você está dizendo que aquela história, ela é só uma história e que ela, de repente, ela aponta para alguma outra coisa que sim, aí sim, aquela coisa é a verdade. Então, é difícil você dizer que você está Sim. contando uma mentira. Sim. Não, você não está contando uma Sim. mentira, você está contando uma história e pode até dizer para a criança ou para outra pessoa, quem quer que seja, ó, isso aqui é imaginação, é uma história inventada. Isso Ela é mesmo, para isso mesmo. entreter, ela é para divertir, mas ela não representa, ela não é uma verdade absoluta. Ela aponta para princípios morais, Exatamente. para princípios legais, aponta para outra realidade. E aí, inclusive, professor Itamir, nós temos na Bíblia exemplos de histórias. E alguns exemplos até de figuras fantásticas, que não são uma... Que assim, não são uma verdade literal, mas apontam para a verdade. Sim, sim. Então, a gente tem Posso dar alguns exemplos dessas histórias? Pode dar. Então, um grande exemplo a respeito dessas histórias é o exemplo das parábolas de Jesus. Sim, Então, Jesus contou parábolas. exatamente. Algumas parábolas, inclusive, até bem fantásticas, né? A parábola por exemplo, uma parábola que aí se discute se ela é verdade ou não, mas a maioria vai entender que é uma parábola, que é a parábola de Rico e Lázaro. Exatamente. E na parábola de Rico e Lázaro, o rico conversa com Abraão. A maioria dos estudiosos vai concordar que quem está separado de Deus não consegue conversar com alguém que está numa situação de bem-aventurança. Sim, Muito provavelmente essa é uma história ilustrativa. exatamente. Ela não é uma mentira, mas é uma história ilustrativa. Pode ser até que Jesus estivesse contando uma verdade. Há muitos pastores, irmãos, que acreditam, né, que é verdade, mas é difícil. A maioria dos estudiosos vão entender que não, que ela é uma história ilustrativa. Mas outras parábolas com certeza são ilustrativas. Outras coisas, por exemplo, tem os sonhos de José. Sim, sim. O que não são de José, o sonho do faraó, que é um sonho fantástico. Ele vê vaca comendo outras vacas, ele vê espiga de milho comendo outras espigas de milho. Isso é algo fantástico. E aí José vai dizer que isso aponta para algo que ia acontecer, que eram os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de seca. Isso. Agora, existem outras figuras fantásticas na Bíblia e que elas... Olha, praticamente todos os estudiosos vão concordar que são figuras de linguagem, que são figuras fantásticas e que não se cumprirão e não existem literalmente. Mesmo porque se existir a gente vai ter bastante dificuldade aí. Sim. Mas é muito provável que não, que elas são representações. Então, uma dessas mais famosas está lá em Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, assim, 99% dos estudiosos vão concordar que esta passagem ela é uma figura de linguagem. Exatamente.
que está falando a respeito ali do anticristo, do falso profeta. Então, não acreditam que as pessoas vão realmente ser governados por uma besta de 10 chifres e 7 cabeças com uma coroa em cada chifre. Até porque acho que o pessoal ia sair correndo num bicho desse. Mas é uma figura de linguagem. Por quê? Chifre é poder, coroa é governo, o número 7... Sempre no Apocalipse é um número significativo. Exatamente. Né? Então você tem muita coisa aqui que denota que é uma figura de linguagem. Uma figura fantástica. Então ela não é a verdade literal, mas ela aponta para a verdade. Isso. Então ela não pode ser uma mentira. Muito bem. Então eu queria só tentar trazer tudo isso aqui para a parte prática. Como é que um crente, como é que um pai de família e uma mãe de família pode contar a história do Papai Noel para o seu filho pequenininho? Pode falar do Papai Noel, sim, mas pode falar, olha, isso aqui é uma representação de um senhor bem antigo lá, que gostava muito de Jesus e que gostava muito dos pobres também. Então, nós temos que colocar a criança logo no comecinho, já sabendo que essa propaganda é ilusória. Mas temos que contar de uma maneira bem clara, para não desiludir a criança, mas para deixá-la bem a par de tudo. E tem um versículo, André, que valeria a pena a gente ler, e eu vou ler, muito interessante, que mexe com a gente. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, quando você, que sabe que é mentira essa história de Papai Noel, que é ilusório, você fala, não, Papai Noel só vai te dar um presente se você for um bom menino, você está mentindo. Então você tem que falar, olha, você tem que ser bom menino porque Deus quer, porque o papai e a mamãe quer, porque isso é bom para você e assim por diante. Então, nós vamos colocar a criança já, logo no comecinho da vida, 10, 3, 4 anos, já vamos começar a colocar ela dentro da realidade da vida. Agora, quando a gente tenta enganar a pessoa, aí realmente os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E aí volta aquele texto que você leu lá em Êxodo capítulo 20. A mentira, o falso julgamento é errado, é mentira, não é agradável ao Senhor. Agora, voltando só para complementar a respeito da fantasia, nós sabemos que isso é uma questão que pega para muitos cristãos. Se eu posso consumir literatura fantástica, se eu posso consumir quadrinhos, todas essas coisas. Quando você vai ter contato com qualquer obra de ficção, você já está tendo contato com uma obra que ela não está falando sobre uma verdade absoluta, ela está contando uma história. Essa é uma história de ficção. E aí uma ficção fantástica, ela simplesmente extrapola um pouco mais naquilo que é irreal, naquilo que não é realidade, que não tem como se comprovar, né, empiricamente. Então, quando você vai consumir qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, você tem que tratar aquilo como algo que não é palavra de Deus, ou seja, de maneira crítica, de maneira a entender que é um artista que está se expressando. Exatamente. E você pode, inclusive, você tem a liberdade em Jesus para fazer isso, dizer, isso não me faz bem, então eu prefiro não consumir. Ou isso, para mim, não afeta a minha consciência, vou ler, mas sempre lembrando. Sabendo que não é aquela realidade. Exatamente. Agora, se alguém faz um livro dizendo que aquilo é a verdade, quando a gente sabe que não é, aí você toma ainda mais cuidado. Com certeza, muito bom. Vamos agora para a última pergunta aqui, para você que está assistindo no YouTube. E essa última pergunta, eu acho que talvez seja mais complicada de todas. Mas vamos lá. Nosso ouvinte José Carlos pergunta: um crente pode fazer parte da maçonaria? Pois conheço até pastores que fazem parte. E nós também conhecemos, professor Itamir. Infelizmente, sim. Bom, quando eu falei infelizmente, você já sabe que eu não gosto, né?
Mas temos um versículo muito interessante, que é uma palavra muito importante para nós que já somos cristãos em Jesus Cristo. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, e anote aí, 2 Coríntios, capítulo 6, é um texto muito sério, que nos mostra como é que nós devemos viver. Capítulo 6 vai até o versículo 1 do capítulo 7. Não é muita coisa, mas é importante que você saiba exatamente o que temos aqui nesse conteúdo tão importante. Capítulo 6 de 2 Coríntios, versículo 14 até o 21. Não, até o 7. Até o 7, 1. Eu vou começar a ler e você vai ler depois um pedacinho muito interessante aqui. Vou começar a ler Paulo orientando os queridos irmãos de Coríntios. Não os corintianos, dos irmãos de Coríntios. Tá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós os que somos crentes, né? Somos o quê? Santuários de Deus vivente. Como ele mesmo disse, e aí você vai ler o que ele disse, o que o Senhor disse. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Impressionante. Afastai-vos, né? Purifiquemo-nos, quer dizer, é para ter uma vida completamente dedicada ao Senhor, porque ele próprio fala aqui, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não só o corpo, mas todo o nosso ser é a habitação do Espírito Santo. Mas, André, temos uma história muito antiga que houve na maçonaria um tempo em que alguns cristãos, alguns evangélicos participavam. Mas isso quer dizer que é correto? Como é que é? Como é que fica essa história? Eu entendo que esse é um tema muito sensível para nós, porque as nossas denominações, Sim. E não apenas batista, mas a gente sabe de outras denominações, eu acho que é melhor a gente ir bem tranquilo, sem citar muito. Teve muitas questões aí, é uma questão muito polêmica. Exato. Mas a gente precisa historicamente entender que muitos missionários protestantes eram maçons. E a maçonaria está intrinsecamente relacionada com a história, principalmente das Américas. Então, vários documentos importantes, várias coisas foram decididos dentro de loja maçônica, dentro de ambientes de maçonaria. Por quê? Porque eram ambientes onde havia o segredo como parte fundamental do grupo, e aí havia a confiança daquilo. Então, nesses ambientes eram tratadas de diversas coisas que precisavam realmente ficar em segredo, porque havia, inclusive, conspirações entre governos, questões de guerra que eram tratados ali. Então, então não dá para a gente simplesmente pegar e falar não é tão preto no branco assim, porque tem muita história que foi feita com maçons e muita coisa aconteceu por via dessa, ou melhor, nessa organização. Exatamente. Então, isso precisa ficar muito claro. Outra coisa que precisa ficar clara é que, como é uma organização secreta, e a gente não sabe muito, né, a gente não tem informação oficial ou tem pouca informação oficial do que acontece lá,
a gente... muito se especulou a respeito da maçonaria. Então, gente falando de um monte de coisa. E a gente não sabe se essas coisas são verdade ou não. Então, eu acho muito difícil você, baseado em relatos não oficiais, começar a dizer alguma coisa a respeito daquele grupo, daquela organização. Agora, a gente tem que pegar aquilo que a gente sabe. Isso. E uma coisa que a gente sabe é que a maçonaria, ela não se coloca como uma organização, pelo menos em princípio, não se coloca como uma organização religiosa, mas ela fala que qualquer pessoa que entra na maçonaria, ela deve acreditar em Deus. E para que ela fosse abrangente com as diferentes confissões, ela não chama Deus de Deus. Ela vai chamar Deus de o grande arquiteto do universo, o Criador, para assim abranger as diferentes visões a respeito deste Criador, deste grande arquiteto do universo, que eles inclusive chamam de Gadu. E isso eu estou falando que é público. Então, o grande arquiteto do universo, o Gadu, que seria o Deus, como ele é tratado dentro do ambiente maçônico. O que eu ouvi é que a maçonaria ela é muito descentralizada. Então, em lojas onde havia a maioria de evangélicos, era quase uma igreja. Eles faziam lá, eles se comportavam de uma maneira muito, muito como uma igreja evangélica. Só que lojas de outras confissões já era diferente. E aí é que a coisa começa a complicar. Porque como você vai aceitar, e por isso que a gente leu esse texto, vai aceitar pessoas de todas as confissões, você vai chamá-lo de irmão. Isso que é um grande problema. E você vai, inclusive, prestar um tipo de hierarquia a esse, inclusive, que alguns vão dizer que você recebe ensinamento por parte dessas pessoas. E ensinamento, muitas vezes, que toca na parte da espiritualidade. Tanto que eu conheço maçons, ou melhor, eu conheço evangélicos que frequentavam a maçonaria, mas por essa razão que eu estou dizendo, se afastaram da maçonaria. E hoje são o que os maçons chamam de maçom adormecido. Mas esses próprios, eles vão dizer, não frequento, mas saí da maçonaria. Então, esse é a questão mais sensível. Eu não sei o que acontece lá dentro, não quero julgar a partir disso, mas uma questão que é fato é que, se a gente diz que não pode haver comunhão entre luz e trevas... Sim. E aí existe esse nível de intimidade dentro da loja maçônica que beira esse religioso, então a gente já tem um ponto complicado aí para um irmão, para um cristão, e principalmente para um pastor ser maçom, tanto que vários hoje estão afastados. O que eu ouvi de um maçom é que a maçonaria mudou muito. Isso. Então aquilo que eles tinham muita tranquilidade há 30, 40 anos atrás, porque a maioria dos membros da loja eram evangélicos, hoje eles já não têm mais tanta tranquilidade assim, e eu conheci um maçom que viveu uma experiência complicada e saiu da maçonaria porque entendeu pela sua própria consciência que ele havia ultrapassado, ali estava sendo ultrapassado um limite. Então, a gente tem isso, né? Sim. Não dá pra gente dizer que é uma religião, alguns dizem que é um clube, que é uma espécie, mas se você tem um lugar que tem e aí a gente fala, né, um nível de intimidade tão grande, eu acho que esse texto aqui está apontando para uma outra direção. Eu também tive uma experiência quando eu fui professor da faculdade de teologia. 2 alunos meus falaram que saíram da maçonaria exatamente por causa disso. Porque uma das coisas que pegou muito no coração deles, André, foi interessante. Eles eram bem doutrinados com relação a Atos capítulo 1, versículo 8, que nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E lá na maçonaria, pelo menos esses 2 queridos amigos que saíram, falaram o seguinte: eu não posso testemunhar de Jesus Cristo, eu não posso falar de religião, não posso tentar convencer ninguém de que eles estão errados e que só Jesus é o único caminho. Quando nós temos essa situação, então, de fato, esse texto que nós acabamos de ler, capítulo 6, do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios, nos mostram que nós estamos aqui num lugar, se você é maçom, você está numa situação
em que você não pode cumprir aquilo que Deus pede para você fazer, que é testemunhar do Senhor Jesus, é falar que Ele é o único caminho. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu acho que a gente não pode julgar, mas ao mesmo tempo, nós temos um padrão muito claro na palavra de Deus, e a partir daí, então, eu e você temos responsabilidade de seguir a Bíblia. O que a Bíblia fala é nosso dever. Então, você tem que não ter essa comunhão, né, entre luz e trevas. E a partir daí, então, tenho que me colocar bem juntamente com a luz. Nós somos filhos da luz. Nós somos sal e terra. Nós somos sal e luz, não? Nessa terra. Nessa terra, exatamente. Então, a gente... essa questão. Se você, em qualquer ambiente, consegue deixar clara a sua identidade, consegue deixar claro quem você é, consegue deixar claro que, olha, eu sou da luz e, infelizmente, eu não posso te chamar assim, irmão, filho de Deus, porque você não crê em Jesus. Sim. Se em qualquer ambiente você consegue fazer isso, você pode testemunhar nesse ambiente a respeito de Jesus. Se em um ambiente você não pode fazer isso... Aí já pega mal. Uma questão complicada aí que tem que ser examinada aí na consciência. E aí, então, André, não vale só para a maçonaria, vale para, como você falou, qualquer ambiente em que eu não possa testemunhar que eu sou cristão, que Jesus é o meu único caminho, aí eu tenho que me precaver disso daí. Exatamente. Nós agradecemos a todos que acompanharam a gente aqui pelo YouTube. Sim. Mais uma vez, tem pergunta? Deixe no comentário. Tem alguma dúvida? Fale conosco. Mande para 11 974 181 456, 11 974 181 456, ou você pode também colocar aqui o seu comentário. Você pode também nos seguir nas redes sociais, @RTM Brasil, tem algumas que está ainda @Rádio Transmundial Oficial. E você pode também curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço, Deus te abençoe e vamos encontrar a Renata nos próximos programas. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.